Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores. Permita-me, Sra. Presidente, uma breve introdução, apenas na minha qualidade de Presidente da 8ª Comissão, para saudar todos os Srs. Deputados, membros da 8ª Comissão, que permitiram o aprofundamento desta questão com a desejável ponderação que permitiu a apresentação deste relatório, mas mais, que permitiu o compromisso de avançarmos no seio da 8ª Comissão com uma audição pública, conforme aqui já foi referido, como instrumento para aprofundar a questão e permitam para contribuir para a ponderação da cidade relativamente a esta importante matéria da mobilidade suave e, em particular, da ciclovia de Almirante Reis. E atrevo-me ainda a apelar à Câmara Municipal de Lisboa para que, desta vez, ao contrário do que aconteceu no passado, e os membros da 8ª Comissão e esta Assembleia Municipal testemunhou isso mesmo, ao contrário do passado, não foi fornecida a informação necessária para o devido aprofundamento desta questão. E, portanto, o apelo que eu faço é à Câmara Municipal para ter uma atitude de partilha da informação que nos permita também aprofundar o nosso trabalho. Agora, Sra. Presidente, na qualidade de representante do PSD, quero começar por lamentar a intervenção do Sr. Deputado Hugo Gaspar, que na sua qualidade de relator utilizou o que, aliás, e felizmente não é muito frequente nesta Assembleia, utilizou o seu tempo para fazer considerações políticas, pessoais, que iam muito além do conteúdo do relatório. Sr. Deputado, lamento. Aliás, senhoras e senhores deputados, esta questão teve aqui hoje, nesta Assembleia, já algumas imprecisões. E há uma certa narrativa que nós não aceitamos. A polémica sobre esta questão não nasceu na campanha eleitoral. A polémica sobre a ciclovia de Almirante Reis nasceu com a atitude precipitada e irresponsável do município relativamente à construção de uma ciclovia sem ponderação, sem respeito pelos cidadãos, sem dialogar com ninguém, de forma radical e impositiva. Foi aí que a polémica da ciclovia de Almirante Reis começou. E, aliás, é irónico, para não dizer até que revela alguma, permitam-me, esquizofrenia política, ouvir os partidos da oposição tão preocupados com o cumprimento das promessas do engenheiro Carlos Moedas. Ora, o que seria natural, senhores deputados, e o que eu esperaria, e estou em crer, o que os vossos eleitores esperam, é que os senhores desejem o insucesso no cumprimento das promessas do engenheiro Carlos Moedas, não porque desejem o mal da cidade, mas porque os senhores se apresentaram com um programa alternativo diferente e, portanto, seria desejável, suponho eu, que os senhores desejassem que o engenheiro Carlos Moedas implementasse no limite o vosso programa. Mas enfim, fica o registro sobre a vossa preocupação e empenho. Senhoras e senhores deputados, relativamente a esta matéria, a posição do PSD é muito clara. Nós defendemos... Perdão? Temos uma cedência de tempo, Sra. Presidente, do PPM. Peço desculpa. Dizia eu que o PSD, relativamente a esta matéria, sobre a ciclovia de Almirante Reis e, em geral, sobre as ciclovias, tem dois princípios, que, aliás, são extensíveis à generalidade das matérias. Nós defendemos que a atuação deve ser ponderada, deve ser estudada e deve ser, por outro lado, dialogada em respeito com os cidadãos. Nós recusamos impor decisões contra a vontade das pessoas, porque afinal fomos eleitos para governar para as pessoas e não contra as pessoas. E, portanto, parece-nos muito adequado que esta pausa, que esta discussão, que agora felizmente baixou de tom e baixou de calor, permita que façamos todos esta ponderação. Relativamente a Almirante Reis, os senhores plantaram uma ciclovia de forma precipitada. O caminho fácil era, evidentemente, retirar imediatamente a ciclovia.
Mas o PSD quer governar mais do que para daqui a 2 ou 3 meses. E uma solução de futuro impõe a ponderação que anteriormente não houve. E o desafio que nós fazemos é que os partidos da oposição sejam capazes de se aliarem a esta ponderação, a esta discussão, a este diálogo com as pessoas, de modo a encontrarmos uma solução para Almirante Reis que seja muito mais do que uma ciclovia pop-up, que seja uma visão estruturada, integrada, aliás, conforme bem referiram os senhores peticionários, que eu aproveito para cumprimentar pelo contributo que deram, uma solução que tenha uma visão mais alargada e que envolva um olhar para a mobilidade, para o espaço público, para os transportes, para as questões do ambiente, para a carência de equipamentos coletivos, etc., etc. Uma visão para uma das mais importantes avenidas da cidade, que é muito mais do que discutir uma ciclovia. O PSD, e pela voz do engenheiro Carlos Moedas, da coligação Novos Tempos, foi muito claro, não vai alimentar a discussão em que a oposição se quer centrar. A Almirante Reis é muito mais que uma ciclovia e a visão que nós queremos é alargada e é de longo prazo. E o PSD vai contribuir para essa discussão com baixa temperatura, mas de forma consistente, ponderada e, sobretudo, com as pessoas. Muito obrigado.